Opa, boa noite, gente, tudo bem? Bom, quem está falando aqui é Daniel, eu falo da Yellow. Nós estamos aqui com o nosso primeiríssimo podcast desse programa de trainee que nasceu no nosso coração. Já tem tanto tempo que a gente tem sonhado com isso e é muito legal agora, nos 5 anos da Yellow, a gente está lançando aí o nosso primeiro programa de trainee. Estou aqui com um convidado muito especial. Nós estamos aqui em São Paulo, mas somos mineiros, né? Mineiro. O João é gerente de supply chain ali na Ambev e ele começou na Ambev como trainee. Então o nosso papo vai ser sobre isso. João, muito bem-vindo, cara. Muito bom que você está aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que é responsabilidade minha também, de alguma forma, participar disso, ajudar a fomentar. Prazer enorme e acho que em nome da Ambev também, poder de alguma forma contribuir para o pessoal que está chegando agora, acho que é super legal, eu fico feliz pra caramba. Cara, eu te agradeço muito. Ó, João, vou já começar aqui confessando uma coisa, tá? Eu queria muito ter passado num processo de trainee lá atrás, cara. Te falo que eu tentei alguns, tem alguns amigos que passaram, que foram super bem. Então, cara, que legal, velho. Assim, acho que é uma oportunidade ímpar de carreira você poder participar de um programa como esse, né, cara? Assim, o meu foi... Eu nem lembro exatamente como é que foi o processo de decisão lá atrás. Eu fiz engenharia de produção na FMG, na época já tinha feito intercâmbio fora, essas coisas, mas sempre morando a maior parte do tempo em BH e já fazia um estágio, fazia muito tempo na mesma empresa e no final da faculdade assim eu comecei a tentar entender quais eram as opções e o trainee da Ambev foi sei lá, talvez o que mais me impressionou na época. Lembro que era muito disputado e tinha que estudar para cada uma das etapas e tal. E era um negócio que me chamou a atenção, assim, então me preparei muito. E logo no início, assim, acho que a gente vai entrar mais em detalhes aqui para frente, mas posso falar que mudou, assim, toda a minha trajetória pessoal, de onde eu morei, do que eu conheci, do que ela me expôs, assim, ao longo desse processo. E de que deu de oportunidade. Então, assim, acho que saindo lá de Belo Horizonte, uma decisão ali, um primeiro sim que eu tive ali saindo da universidade mudou 100% o caminho até hoje. E nós estamos falando de 6 anos, né? Que tem de Ambev, é isso? Nós estamos falando de 6 anos. 6 anos. Entrei 6 de setembro de 2016. Pô, estamos quase fazendo aniversário, então, hein? Tá quase. Esse tem que comemorar, Esse cara. tem que Porque comemorar. 6 anos... E assim, 6 anos dentro de uma carreira intensa, dentro de uma carreira que eu sei que o trainee tem esse job rotation e assim, né? Eu sou recrutador, tá, João? Eu dei uma olhada no teu currículo e você fez muita coisa, hein, cara? Me assim, conta um pouquinho disso daí. Não, falando do... Você prefere que fale primeiro do trainee especificamente ou da minha trajetória dentro da Ambev? Não, me fala do trainee. Dia 1. Você caiu lá de paraquedas, onboarding, como é que foi? No início é paraquedas mesmo assim. Mas foi super legal, assim, acho que falando depois do processo de aprovação, assim, acho que a Ambev já entendia que tinha, sei lá, falta de conhecimento até, da minha turma tem gente de todos os lugares do Brasil. Então, tinha uma necessidade até de pessoal, assim, de conhecer um ao outro, de entender São Paulo. São Paulo era um negócio muito grande na época, e então esse primeiro momento de boas-vindas, assim, foi importante, até pra gente se localizar, assim, do que ia acontecer e tudo mais. Então, a gente ficou, na época, assim, faz um tempo, posso errar alguma coisa de detalhes, assim, mas a gente deve ter ficado um mês aqui no Itaim, no que é o headquarters da Ambev aqui, e aí mais para conhecer, aí tem todo um processo de ambientação de cultura, da gente entender quais eram os princípios, um pouco de quem é quem, como que a Ambev se divide, como a Ambev se organiza, e uma parte da gente se conhecer como turma, na época eram 11, e depois começa os processos de treinamento e de mais viagens e de conhecer as áreas da Ambev dentro de todas as nossas operações, aí tanto operações de produção, de distribuição, de vendas, Legal. De verticalizados que a gente tem. Então, assim, esse primeiro momento foi bem importante da gente entender onde que a gente estava pisando
E acho que desde o primeiro momento assim, eu senti um acolhimento grande da Ambev e da turma que depois foram viraram 11, né? foram 11, até hoje são meus amigos, até hoje alguns deles ainda na Ambev, alguns tem gente que trabalha lado a lado comigo ainda. Pô, legal, então, que legal. são amigos, que eu já dividi quarto aí nas viagens. Então, E gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Os 11 são espalhados, né? São espalhados. Tem mineiros, tem uns 3 mineiros na época, homens e mulheres, né? Mas tem mineiros, tem carioca, tem do sul, tem de São Paulo, Pô, que legal, cara. tem nordeste, então tem uma turma boa, bem diferente. Assim. Uma baguncinha boa, né? Foi legal. Legal. Você comentou, cara, assim, que você teve uma visão da estrutura da Ambev. Isso chegou a passar também quando você estava no processo seletivo, antes de você entrar? Você conseguiu perceber isso também? Do processo, acho que tem um ponto de vista até do interesse individual de cada um. Então a gente se prepara. Não sei se teve alguma mudança muito grande. Eu sei que hoje os processos de trainee da Ambev eles são processos diferentes do que acontecia na época. O meu eu tinha muito mais talvez por iniciativa individual, de ir atrás de informação. Eu tentava descobrir quem que já trabalhava na Ambev para poder me ensinar alguma coisa, para eu entender até o jeito de falar, o que eram as coisas que eu já precisava saber e tudo mais. Hoje, o processo, que inclusive em breve vai começar, no final do mês já começa as feiras de trainee, de estágio da Ambev, que elas vão ser em plataformas virtuais, então que permite uma conectividade, um alcance também muito maior, que aí vão ter uma plataforma virtual, 3D, etc. Então, e eu acho que nesses ambientes, depois alguém me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. E eu não vou te corrigir não, tá? Vou ficar tranquilo. E aí vão ter momentos de compartilhar conhecimento também. Então, talvez um pouco mais de contato que a tecnologia vai permitir no momento. Na minha época, eram dinâmicas, teve testes de inglês, de lógica e depois algumas etapas de entrevista. Hoje eu sei que desde o primeiro momento já tem essas feiras que permitem uma distribuição maior de informação, de conectar as pessoas mais, de alcançar um número maior de pessoas e tal. Então, acho que do ponto de vista que você perguntou de como que é essa visão antes de entrar na empresa, acho que muda. Acho que antes a gente tinha que correr um pouco atrás. Hoje a Ambev também já disponibiliza mais informação. Acho que por si só o mundo já possui mais disponibilidade de conteúdo para as pessoas se prepararem também. Então acho que tem uma mudança ali que permite as pessoas até conhecerem o que elas estão indo atrás, não só a Ambev, mas outras empresas, e estarem mais, de alguma forma, em sintonia com o que ela está procurando ali e de fato acertar, né? Que nem você falou, tô 6 anos no mesmo lugar, então acho que é bom quando casa, né? Quando você vê que está indo no lugar certo, quando você vê que os princípios, os valores estão na mesma direção. Se algum dia eu tenho um dia duro, eu não coloco em xeque toda a história. Eu sei que é muito mais um dia difícil, etc., que todo mundo vai ter em qualquer lugar. Então acho que é legal. Acho que o mundo de hoje permite mais informação para as pessoas. Pô, legal, cara, legal. Bom, fiquei bem curioso aqui para saber como é que vai ser essa feira online de carreira, como que vai ser isso. Então, gente, olha, vocês que estão acompanhando aí o nosso podcast, fica de olho, por favor. Assim que sair alguma coisa aqui da Ambev também, nós fazemos questão de compartilhar. Até porque eu acho que é o nosso primeiro encontro aqui de Ambev e Elo. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes também. Assim, eu me lembro, cara, na época de faculdade, eu também fiz engenharia, que tinham os programas de trainee, tinham essas coisas, e tinham muitos concorrentes por vaga, né? Muitos candidatos por vaga. Você chegou a ter essa percepção durante o processo, do tipo assim, bom, tem uma galera aqui e vai sobrar vai sobrar 11, né? Bicho, eu sabia, eu nem sei até hoje exatamente quantos eram, sei que eram muitos, e tinha, porque
assim, as primeiras etapas online, na época ingleses e lógica online, então você não tem muita dimensão, mas depois começam as etapas presenciais e talvez hoje até com o lance da plataforma, não sei como é que vai ser exatamente, mas você vai ver o tanto de gente que está lá também, né? Conectados online e tal. E vai dar para fazer essa conta mais fácil de quantas pessoas estão com você buscando o mesmo objetivo. Mas aí depois você começa a encontrar algumas pessoas que você vê em mais de uma etapa, que aí você vê em São Paulo, ela estava na etapa seguinte, você já vê que não está. Então você tem uma percepção assim, do tanto de gente que está no negócio. Por ser Ambev, a dimensão que sempre soube que nunca tem, acho que até hoje não tem, um número definido de vagas. É muito mais entender quem são as pessoas que estão, né, que tem potencial para estar ali, que estão dispostas, enfim, que encaixam no momento da companhia também. Mas a gente sabe que tem uma vaga, um número limitado de vagas e muita gente. Então, e aí ao longo do momento você começa até a ficar meio amigo assim, de quem está no processo com você, então também começa a torcer para um outro que tá participando junto, é legal. E assim, é difícil de ter o dimensionamento real. De entender de fato o tamanho do negócio. Sim, de chute, você lembra mais ou menos quantas etapas foram? Etapas de entrevista, presencial, dinâmica, né? Na minha época teve etapa online de lógica, etapa online de inglês, aí depois uma entrevista ainda em BH, que era em dupla, mas bem leve assim, para entender perfil e tudo mais. Depois começa a ter etapa em São Paulo, aí teve uma etapa que era uma dinâmica aqui em São Paulo, então aí já com diretores da época da Ambev, uma dinâmica de observar um pouco de comportamento de processo de decisão, de liderança, e depois uma entrevista final na época com VPs e CEO da Ambev. Então deve ter sido aí umas 6 etapas. A etapa final foi com o CEO? Na época ainda era o Bernardo Paiva. Que legal, cara. Mas foi com o CEO e com os VPs também na época. Pô, que interessante, interessante. Responsa, hein? Ali a perna treme um pouquinho. E, cara, assim, eu acho que pode ser até... eu acho meio ruim, né, a gente falar da gente mesmo, mas você passou. O que você acha que foi ali, talvez, o ponto alto do teu processo, onde você se destacou? Talvez erraram. Não, acho que não. Você tá lá até hoje, pô. Não erraram, não. Bicho, não sei, assim, eu ficava me perguntando, assim, querendo ou não, até depois que você começa a ver as pessoas, você tenta entender o que cada um tem para oferecer ali, o que cada um tem de diferença que acrescenta aí nas discussões, nas dinâmicas, nas conversas, até nas que estão fora do processo, porque tem ali uma conversa no lobby, um voo junto, alguma coisa que você começa a encontrar as pessoas. E tenta entender o que é diferente seu que as outras pessoas não têm. Não sei botar em papel assim exatamente não. Acho que tem um lance de... Eu acho que eu tenho, de alguma forma, alguma coisa de pessoa, sei lá, de gostar de gente, alguma coisa de liderança, não sei. É difícil falar, porque eu não acho que eu era o cara mais técnico, mais inteligente, tá? Só não sou até hoje. De todas as posições da Ambev, eu não sou esse cara extremamente técnico que domina uma parada ali. Normalmente eu sou a pessoa que consegue unir um time, que consegue coordenar um negócio, que consegue criar um ambiente que as pessoas estão ali colaborando em busca do mesmo objetivo. Então, eu acho que foi mais por aí. Tinha muita gente muito inteligente, alguns passaram, outros não. Mas eu acho que minha via foi mais por aí, assim, de alguma coisa social, de comportamento, do que realmente do ponto de vista puro e técnico de capacitação, assim. E virando crachá, né? Vamos fazer uma pergunta um pouco mais sentimental. Cara, você acha que esse ponto de diferenciação que você trouxe aí da parte mais relacional, mais pessoas, na parte capacidade de liderança, você acha que essa característica sua pessoal foi algo que tem se destacado na sua carreira dentro da Ambev? Eu acho que, assim, cada vez mais, à medida que o tempo passa, eu tento desenvolver mais isso.
e vejo que sou mais cobrado por isso. Então acaba que passam a ser características mais importantes, tipo, ao longo da minha carreira, o que eu preciso de usar como recurso muda. Então, já fui desde analista na Ambev, hoje já em algumas posições de gerente, aí nas últimas posições. Então, eu vejo que esse ponto, cada vez mais, precisa ser minha perna direita, precisa de ser o meu ponto forte, assim. Então, tento me preparar ao máximo para estar bem com isso. Sei que tem muito gap, sei que tem que estudar, tem que entender. Tem vezes que se encaixa um time, depois vem outro time que requer outro tipo de atenção. A turma que está vindo, que está entrando agora, que eventualmente faz parte do meu time, é diferente de outras pessoas que eu já tive dentro dos meus times. Então, a gente precisa de estar vivo, atualizando aí para estar preparado, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa de estar nas posições de liderança preparado para isso, assim. Não acho que eu pelo menos estou longe de estar pronto e aí vou definindo aí quem são meus exemplos dentro da Ambev, fora da Ambev, quem são as pessoas que eu tento de alguma forma absorver alguma coisa. Hoje eu tô aqui também tentando aprender alguma coisa. E, cara, eu acho muito interessante você trazer esse ponto, assim, porque eu já trabalho com recrutamento tem um certo tempo, e aí ela está completando 5 anos agora esse ano, né? Então, a gente já fez um pouquinho de vaga, sabe? Uma quantidade significativa. A gente, já estamos aí, sei lá, cara, já passamos de 200 clientes e mais de 1.000 vagas a gente já fez. E esse fator que você comentou de, eu quero alguém, eu entendo que eu me demonstrei ser alguém que tem um aspecto de liderança, tem um bom relacionamento com pessoas, tem uma visão voltada para pessoas. Cara, é impressionante. Essa talvez seja, junto com a pessoa que tem comprometimento, o que todas as vagas exigem. Desculpa. Todas as vagas elas exigem comprometimento e bom relacionamento com pessoas, visão de pessoas. Então, eu acho muito interessante você ter essa percepção, porque pode ser, e eu acredito que sim, conhecendo o pouco que eu conheço do RH da Ambev, que, de fato, o objetivo do processo de trainee era trazer pessoas que fossem orientadas às pessoas, até conhecendo um pouco da cultura da empresa também. Então, isso é bem interessante você ter essa percepção. Legal, cara. Isso é legal. Assim, entrou bastante gente diferente. Eu acho que cada vez entra mais pessoas diferentes, com características diferentes dentro da Ambev, assim. Eu vejo do que foi na minha turma, hoje eu sei que entra bastante gente diferente. Então, eu não, assim, até tenho essa curiosidade depois para entender exatamente o que foi, ou o que de fato seleciona as pessoas hoje. Mas sei que vem mudando também. Legal. O que a gente busca, o que a Ambev busca dentro das pessoas. Então vai desde de pontos mais claros de diversidade, etc., que eu sei que de alguma forma também muda a construção do que a pessoa em si, do que ela tem de bagagem e tal, né? E, cara, falando um pouquinho dessa pauta aí, né? Falou do que mudou, né? O processo de trainee esse ano, né? Assim, tem algum ponto que ele vai se diferenciar muito do processo do seu lá há 6 anos atrás? E eu não estou falando da digitalização, estou falando mais dos critérios de seleção, essa pauta de diversidade que eu acho que é importantíssima, né? A gente trazer isso. Então, acho que sim, não só dentro do programa de trainee, acho que os programas de estágio ou outras portas de entrada que tem dentro da Ambev também passam a ter preocupações diferentes do que a gente tinha 6 anos atrás. Então, a gente tem frentes tanto em busca de lideranças negras, de liderança feminina. Legal. Então, assim, toda essa frente de D&I aí é uma preocupação grande e a energia que a Ambev coloca nisso hoje é muito grande. Então, a gente tem programas desde o processo de contratação, tem o Representa, tem, enfim, mais de uma iniciativa nossa. Tem programas exclusivos para alguns grupos, inclusive. E depois de entrar também. Então, eu faço parte do time de logística da Ambev.
Então, dentro da logística, a gente tem o Blend, que é um grupo específico que se encontra, que divide experiências. Tem o Somos, que aí é um grupo focado numa mentoria feminina para ajudar as pessoas e lideranças femininas que estão hoje dentro da Ambev. Então, tem várias iniciativas, tanto antes quanto durante, para a gente se preparar. Acho que a Ambev está aprendendo muito também com isso. A gente entende a importância e a gente acha que ativamente faz parte dessa transformação também. Então, falando especificamente dos processos de trainee, de estágio, enfim, acho que muda um pouco, sim. Tanto com métricas claras que a gente tem, inclusive como metas internas. Então, os líderes dentro da Ambev têm metas de percentual de liderança feminina dentro do time e tudo mais. Isso é muito importante, né, cara? Que acho que tem que ser uma busca ativa, né, dentro, que senão... tem que ser tratado como meta, né? Acho que a palavra certa é essa mesmo. Exato, internamente tem que ter essas metas, né? Exato. E acho que até essas metas são públicas, então não é um negócio só interno. São interessantes, porque não é sempre que a meta é pública, né? Exato. Então é uma importância, assim, é isso, assim, acho que a energia que a gente coloca nisso é muito grande hoje. E eu que estou lá há um tempo, vejo no dia a dia as mudanças que vêm acontecendo, do ambiente como um todo, e o tanto que isso acrescenta e enriquece as nossas discussões lá dentro também. Então acho que tem essa mudança dentro do processo de seleção também. E que sei lá, tá criando uma nova Ambev aí que é um tanto de gente nova. É muito interessante a gente trazer essa pauta, né? Principalmente pro programa de trainee, né? Se a gente for pensar aí, acho que na época que eu me candidatava a processo de trainee, na época que você fez o processo de trainee, nós somos meio contemporâneos aqui. Pelo tempo aí, eu tô vendo que... Não vão perguntar a idade, né, João? Mas, 6 anos que eu formei, já dá pra fazer ter a uma conta noção. aí. Mas, assim, eu me lembro muito que na época dos programas de trainee, há 6, 8 anos atrás, eu me lembro de candidatar ao meu primeiro programa de trainee há 9 anos atrás, então eu tenho um pouquinho mais de tempo. Era muito comum você ver um perfil de profissionais, né, passando, são de universidades federais, universidades de ponta, inglês na ponta da língua, quiçá também uma segunda língua seria ótimo, e muito mais tendenciando para engenharia, né? Que talvez seja ele talvez a carreira que tinha mais potencial para você passar num programa de trainee. E é curioso porque hoje, quando você trata o tema diversidade, e é uma pauta do nosso programa de trainee da Yellow também, é importante você reavaliar um pouco os critérios de seleção. Por exemplo, a gente... Talvez até inverter eles, né? Talvez até... Assim, não faz sentido a gente falar assim, eu preciso de alguém que tenha feito um intercâmbio e tenha o inglês fluente. A gente sabe que se eu coloco esse critério de seleção, eu estou restringindo a uma parte social, né? Uma parte da sociedade. A gente teve programas no passado, Ciências Sem Fronteira, que foram ótimos. Muita gente fez intercâmbio nisso, mas não está ativo mais, né? Assim, não... Até porque a gente teve pandemia 2 anos, ninguém fez intercâmbio na pandemia, exato, né? Exato. Aliás, teve pouquíssimos programas de trainee durante a pandemia. Também tem... Por isso que eu fico feliz de ver que vocês estão lançando agora esse mês, né? A gente lançando também. Mas é muito legal porque hoje eu acho que também existe uma maturidade das empresas, no geral, de saberem avaliar o perfil comportamental, perfil pessoal, o potencial daquela pessoa. E você vai achar joias em várias áreas da sociedade, não só dentro das universidades de ponta, que são as mais concorridas e tem um certo privilégio de estar ali também. Exato. Então acho que quando você muda um pouquinho, né, de um critério puramente técnico e vai para um critério um pouco mais pessoal, você torna o processo também mais humano, né? E eu acho que programa de trainee, hoje é impossível não ser humano e é impossível um programa de trainee não ser inclusivo. Em 2022, isso esquece, né? E graças a Deus, né? Porque acho que a gente, como empresa de recrutamento, né, como HR Tech, a gente tem essa responsabilidade social, né? Com os nossos clientes, a gente tem algumas pautas que a gente trabalha, por exemplo, mulheres na indústria, na mineração, então a gente já tem um compromisso público, é uma meta pública da Yellow
de apresentar 30% de mulheres nesse tipo de vaga, nesse tipo de processo. Então tem algumas coisas que a gente pretende fazer ainda mais, do que tiver no nosso alcance também. A gente ainda, né, mesmo tendo 5 anos aí, eu considero que ainda é uma empresa muito pequenininha, a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que crescer e ir pra frente. O impacto é grande. Eu também vejo assim, só complementando o que você falou, assim, eu acho que talvez a Ambev tenha, pelo tamanho que tem, uma influência grande no mercado. E então esses movimentos são legais até para sei lá, de alguma forma influenciar e provocar uma mudança também como um todo. Então acho que quando a gente fala de um programa Representa ou de um programa de liderança feminina, alguma coisa do tipo, que são programas que a gente tem hoje, eu acho que no mínimo provoca um pensamento ali em outras empresas também, que eu acho que pode ser legal. A gente também aprende muito com outras. Hoje a gente está num universo que convive com outras empresas de startup, etc. Então acho que tem muito coisa que vem agregando para a gente, mudando o que a gente já foi um dia, especificamente na parte de recrutamento. Assim, acho que é bem legal. Assim. Interessante, cara. Ó, o tempo aqui tá voando. Daqui a pouco a gente tá fazendo um podcast de 5 horas. Se fosse uma entrevista de emprego aqui, eu não sei se tá me saindo bem, não, mas... Não, mas o negócio da entrevista de emprego é que não tem fone, então é mais tenso. Aqui parece que você tá na academia, um negócio mais light. Exato. Mas eu tenho uma última pergunta, assim. Aliás, não é uma pergunta, né? É um pedido, assim. João, se você puder dar alguma dica para quem hoje quer participar de um programa de trainee, seja o programa da Yellow, que a gente está com as inscrições abertas, ou da Ambev mesmo, que vai abrir agora no finalzinho do mês. Se tiver alguma dica, cara, que você fala assim, olha, isso é matador, assim, olha, você precisa se preparar dessa forma, você precisa fazer isso. Talvez precisa é muito imperativo, né? Mas uma dica, diga lá. Eu acho que o principal ponto, e aí principalmente com o tanto de informação que tem disponível hoje, e aí, querendo ou não, eu tô falando um pouco da minha experiência também e de como é que foi a minha história. Acho que não tem certo nem errado. Mas é legal quando a gente identifica esses lugares que a gente sente que pertence, assim, que sente que faz parte. Acho que potencializa o comprometimento que você falou lá no início, potencializa a capacidade de entrega e tudo mais. Então acho que tem que ter uma, sei lá, uma sintonia inicial ali que é importante. E eu acho que tem dos mais diversos tipos de empresa hoje com propostas diferentes e pessoas também muito diferentes. Então acho que assim, mais do que especificamente um programa de trainee, seja Ambev, seja Yellow, o que for, eu acho que é legal entender assim qual que é o propósito, né, onde que você quer chegar e tudo mais, para fazer dessa caminhada um processo legal, assim. Então, falando da minha história na Ambev, assim, ela é contínua e não acabou ali quando acabou o trainee, então eu não virei uma chave no dia que eu passei no trainee e agora resolveu, não. Era o início de um negócio muito maior. Então, acho que o fato, essa escolha, e às vezes eu lembro na época da faculdade, assim, o tanto de opção que tinha, e aí hoje deve ter bem mais, quando ela é o início de uma história legal, acho que fica mais fácil de ter sucesso, se é a palavra que é adequada, assim, mas de ter sucesso para ter uma história boa de vida, de pessoal, sei lá. Hoje as histórias se misturam muito do profissional e pessoal. Então hoje, desde onde eu morei ao longo da minha vida, tem muito dedo da Ambev, os lugares do mundo que eu conheci tem dedo da Ambev. E o que eu acrescento no dia a dia da Ambev, nas decisões que eu tomo, são a minha bagagem. Então, assim, acho que quanto mais assertiva for essa decisão inicial, acho que mais natural fica, mais chance de entregar todo esse potencial que você falou. Então, acho que essa busca para encontrar o lugar certo ali, talvez a gente tenha... É novo para tomar essa decisão ali no final da faculdade, né? E ela é uma decisão que, tipo, a minha, sei lá, a minha história é dessa decisão. Meu primeiro passo foi ali.
Eu falei que era uma pergunta só, mas eu não tenho como deixar. Você levantou uma bola, não tem como cortar. Mas você falou, cara, que você mudou de cidade, você conheceu outros países, você conheceu outras cidades. Cara, me conta um pouquinho assim. Eu sei que a gente já tava no fim, tá, João? Ô, gente, desculpa, mas não pode acabar com essa aqui, não. Tem que passar. Não, O que que você viveu, assim, a partir disso, né? falando rápido assim, De que lugar que acho você que conheceu, onde você viajou? já, assim, e acho que muita coisa foi talvez fruto, assim, do processo de trainee, mas desde o processo de treinamento, que aí teve etapas de treinamento, hoje chama, acho que do campo ao copo. Então a gente vai Legal. desde as maltarias que a gente tem no sul, e aí aprendendo toda a cadeia de produção da Ambev. As maltarias são as fazendas mesmo. Exato. Pô, cara, que legal conhecer isso. E aí a gente tem várias operações verticalizadas, então a gente ficava viajando muito. Então, nessa época, viajei pro sul, depois fiquei em Salvador um tempo num processo de treinamento no mundo de vendas da Ambev, que não é a área que eu atuo. E depois vim para São Paulo pela primeira vez, fiquei 3 meses numa das nossas cervejarias. E aí depois já estava em loco, já estava alocado numa operação nossa, aí fui morar em Uberlândia, depois Jundiaí, depois Juatuba, lá em Minas. Olha só, rodou, hein, cara? E aí voltei para São Paulo. E aí hoje tô olhando uma operação que não é só Brasil, tô olhando o que a gente chama de SAS, que é South America. Legal. E então tem operações, tem time na Argentina. Então também tenho a oportunidade de conhecer alguns outros países aqui perto. E é isso, assim, acho que já deu para conhecer bastante coisa e morar fora, escolher lugares, sei lá, conhecer gente nova, legal pra caramba, assim. Que legal, cara, que legal. Acho que essa decisão, né? Às vezes a gente olha pra trás e fala, pô, parece uma decisão tão simples, né? Tão pequena, mas acaba cascateando tantas boas coisas pra nós, né? E a mensagem final, assim, agora eu vou terminar, tá? Vai lá. Agora a gente termina mesmo. Mas uma mensagem final, eu acho que é isso, assim, né? Acho que eu vou tomar a propriedade de uma fala que você trouxe aí. Às vezes a gente é muito novo para tomar algumas escolhas, né? Então, é muito importante quem hoje quer participar de um processo de trainee, como o processo de trainee ele tem um programa atrelado a ele, um job rotation, ele tem uma parte de você imergir na empresa, de você conhecer áreas da empresa. É muito legal você saber quem é a empresa, né? Exato. Porque tem informação disponível. E pegando ainda uma outra fala sua que você trouxe ali atrás, falou assim, olha, eu conversei com algumas pessoas da Ambev, algumas pessoas que já tinham trabalhado lá, para saber como é ou como foi trabalhar lá, para saber o que de fato acontece, se é legal, se não é, se a cobrança é X, é Y, como que funciona. Então é muito interessante uma pessoa que hoje pretende ingressar numa empresa saber onde ela está pisando, porque a gente até tem trabalhado essa frase, né? Good things start here, né? Ou seja, boas coisas começam aqui. Então, quando você tem uma mudança de carreira, quando você tem uma decisão de carreira como essa, você está no início de boas coisas, né? Você está ali talvez no primeiro passo de uma nova história. Exato. E o programa de trainee é essa oportunidade, né? De você escrever a tua história dentro de uma empresa que está de portas abertas, não só para te receber, mas para te treinar, para te ensinar, né? Isso eu acho muito legal. Acho que a visão do trainee é essa. É de você receber ali uma argilinha, né? Um material humano que é moldável, que tem um potencial, que tem a sua individualidade e ir crescendo junto com a empresa. Isso é muito bonito. Eu acho que o mais legal é isso, assim, tá aberto para aprender mesmo, assim, o que vai ter de conteúdo é muito. Então, quanto mais estiver aberto ali, acho que tem a oportunidade de aprender muita coisa. Cara, olha, João, muitíssimo obrigado. Que isso, obrigado. Foi ótimo a gente conseguir conciliar nossas agendas aqui em São Paulo. Eu sei que sua rotina é super concorrida aí com outras tantas demandas. Obrigado. Time grande, né? Então,
Deve ter uma demanda muito alta aí. Muito obrigado por você também que acompanhou a gente aqui. Vou te dar uma sugestão. Aí, aqui, empresa de recrutamento, a gente gosta de LinkedIn, né? Segue o João no LinkedIn também. Vê lá o que ele tem feito, o que ele tem publicado. O LinkedIn é uma rede excelente, né? Quem está hoje participando de treininho, às vezes fica só no Instagram, a gente sempre já fala, já faça o LinkedIn, funciona. Melhor. Beleza? Obrigado, pessoal. João, mais uma vez. Valeu. Obrigado Obrigado pelo convite.